Vamos esperar o Instagram anunciar. Que ele tá bem lento para fazer isso. Mas a gente espera. Ai, a Veca já entrou aqui. Deixa eu solicitar. Aqui. Acho que eu aceitei, peraí. Deu? Oiê! Tudo Deu. bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Tudo bem também. Ai, eu acho que eu tô num shadow ban, sabe? Sério? Porque, aham, O que é que você demora. andou postando? O que é Eu, que você eu andou tenho, postando? não sei, eu tenho o Instagram, que é o da. Eu tenho outro Instagram à parte, sabe? Que é o da minha Ah, irmã. E sim. aí, ele demora para chegar para mim a visualização de que eu entrei, sabe? Aham. Por isso que eu fico sabendo. Ah, Mas entendi. estamos Mas aí aqui. você tem dois Instagrams? Tipo, um pessoal e um que você. Não, o outro é por causa da minha irmã, eu ajudo ela com umas peças de roupa lá. E Ah, aí, aí anuncia nesse outro Instagram que eu entrei. Entendeu? aham. Demora. Entendi. Mas enfim, tá chegando, pessoal. Bom, queria primeiro te agradecer. Você Imagina. aceitou o convite, Eu né? que agradeço pelo convite. Te conheci pelo Pedro Augusto, né? Foi através dele. Para mim, assim, gente, um dos homens mais inteligentes daqui. Eu sempre falo que tem os meus top 3 aqui, né? É o Ítalo, Pedro Augusto e o Thiago. E aí tem vários outros que eu sou fã. E aí Uhum. eu fui no seu perfil e eu gostei da sua história. Eu Uhum. achei bacana e muito corajoso da sua parte você dividir, né? Você realmente abriu ali um pouco da sua história e como é que foi o seu processo. E eu Sim. achei muito corajoso, muito bonito. Eu falei, bom, o Pedro Augusto ter escolhido alguém assim, Ah! não, a pessoa com certeza ela tem algo para ensinar. E aí, por isso que eu quis te convidar, assim, o que você puder, porque assim parece que foi uma caminhada ali de descoberta, Sim. que você. Eu tô falando isso até porque eu também passei por um processo semelhante, tá? E a gente entra meio que num desespero até, digamos assim, de querer. Eu acho que a palavra é desespero mesmo, dizer, Desespero mesmo. de Falta que de esperança. É falta exatamente isso. aham, de meu, querer encontrar, querer encontrar, querer encontrar, e não encontra, e aquilo meio que consome a gente, toma conta dos nossos dias. E aí você acha que falou com algumas pessoas, buscou alguma coisa e tá aprendendo a amar, né? Me parece que é isso que tá acontecendo, assim. Eu Na tua- amava totalmente errado. Era doida. Doida, doida. Você também passou por isso? Passei também. Eu passei por um relacionamento bem conturbado mesmo. Uhum. E também amava totalmente errado. Na verdade, eu não tinha ideia do que era amor. Eu não tinha ideia também, assim, sabe? Por isso que eu me identifiquei, assim, com você falando. Eu achava que eu soubesse o que era. Depois que eu vi que eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu imaginasse que fosse. E aí eu comecei a querer isso. Eu falei, gente, não é possível, né? Que eu vou morrer sem saber o que é amor de verdade, né? Eu falei, não, tem que saber o que é isso. E sei lá, e aí isso mistura com Deus e com religião, acaba se misturando, né? Não tem como separar esse amor verdadeiro aqui na Terra do que é Deus, de religião. E aí eu comecei também nessa busca por melhorar o meu relacionamento passado, que não deu certo, foi que eu descobri que tava tudo uma merda e foi que eu descobri que eu precisava de Deus, assim, sabe? E quando você descobriu, você já tinha acabado ou você tentou ainda? Não, Já tentei. tinha descoberto antes, tentou dar jeito, mas não. É que ele era ateu. Então, quanto mais eu fui indo para a direita, assim, digamos, eu ainda não era aquela pessoa madura e Aham. compreendida para trazer ele com carinho, e com amor e tal, sabe? Eu era meio do tiro, porrada e bomba, assim. Eu não Sim. sei, qual é o seu temperamento? Sanguínea. Ai, do sanguíneo, eu Seu. sou. Colérica? Aham. E aí, enfim, não deu certo, mas assim, eu super.
penso, eu tenho aquele pensamento que eu acho que até você falou em algumas dos seus posts. Meu, eu tenho que estar pronto, se não aparece o cara certo, e eu não tô pronta. Não o cara certo, aparece, né? E eu não tô pronta para a pessoa ficar, né? Então é um processo que eu acho que Deus, ele lapida a gente, né? Ele tem os meios dele de ir lapidando a gente para a gente capacitar, né? A gente quer muito mudar o outro, e a gente esquece de mudar a gente mesmo. E eu tava bem nesse processo, assim, sabe? Então eu só queria mudar ele. E E aí, a gente tá maravilhosa, né? as exatamente, sabe? Aham. Aí foi bem sofrido. Assim, hoje eu enxergo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, assim, sabe? Ter encerrado. Não, daquele jeito que tava, não dava para continuar mesmo. Não tinha futuro, assim, sabe? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua história. Um pouco da minha história. Tá. Então, tudo começou assim quando eu fui para Londres. Eu fui passar um tempo lá, fui estudar inglês e fui fugir um pouco da minha realidade aqui, porque A fuga da realidade, né? a famosa fuga da realidade. É, Eu não queria mais ser médica. Aí eu falei, ó, eu vou embora, entendeu? Eu não sei falar nada de inglês, vou para Londres. Aí juntei dinheiro e fui. é. E aí, chegou lá, comecei a seguir Ítalo, Ícaro, esse pessoal todo, e aí minha cabeça foi, né, meio que mudando um pouco, mas foi bem devagar. E aí, o desespero, já existia o desespero desde muito tempo, né, desde muito tempo. E as pessoas que estavam ao meu redor sempre falavam, ah, Veca, mas você tá assim porque você precisa se amar mais. Você precisa, sabe, se aceitar, É o discurso. pode tolerar o erro dos outros, entendeu? Não pode fazer isso. E eu só me afundando nisso, né? Só me afundando, porque eu já era egoísta, já era um cocô da cavalo do bandido e assim, ainda fui piorando. É, Aí, quando chegou o Ítalo, o Ícaro, começou a mostrar que era totalmente diferente. Eu falei, ué, discurso. como assim? O vetor do amor é pra fora? Como assim eu tenho que amar mais o outro do que a mim mesma? Como assim eu tenho que esquecer de mim mesma? Como assim? Como é isso? No início eu fiquei meio assim, mas ainda bem que eu permaneci, né? Pois E é. aí as coisas foram entrando pouco a pouco, até que, não sei se você conhece Gugu, Thales, os filhos de Olavo de Carvalho. Conheço, conheço. Pronto, eu comecei a estudar o curso que eles fazem lá da DCLS, né? Filosofia e tal, literatura, várias coisas assim. Você começou a estudar. Comecei a estudar sobre o matrimônio, sobre o comportamento humano, sobre tudo. E eu fiquei assim, cara, que isso? Tipo, Chegou a fazer oi? Você chegou a fazer o coffee? Olha, o coffee eu tento até hoje, É, mas é difícil pra mim. Eu confesso que é bem difícil. é. E aí, o que acontece? Eu tô tentando ir pela literatura antes de começar pesado no coffee, porque eu Ai, realmente tenho muita dificuldade no coffee. Muita sim. dificuldade. E aí, tá. Aí eu peguei e comecei a estudar o SLS e tal. E aí, numa dessas aulas, ele falava assim para mulheres, né? Que numa das aulas, não, desculpa, num dos áudios. E aí, várias mulheres se queixando da mesma coisa, porque a gente vive, nós somos iguais, a nossa natureza é igual. Então, assim, muitas mulheres que estão na nossa idade, tipo, vivem isso, entendeu? Elas só não assumem. É muito simples. Elas fingem que tá tudo bem, que se bastam. É, É é. isso. Mas assim, isso acontece, isso tá lá. Mas beleza. Então, ele mostrou lá num dos áudios que assim, você precisava parar de procurar homem. E eu tava em aplicativo, minha filha. Eu, Ai, eu minha filha, eu saía, juro pra você, eu marcava com segunda, terça, quarta, tava desesperada. Meu colega de quarto falava assim, Veca, que porra é essa, minha filha? É o meu filho, me deixa, que eu deixa quero arranjar um marido, me eu deixa. não me tire meu foco. Não tire meu foco, exatamente. E aí, mas assim, eu me frustrava cada vez mais, porque assim, pessoas nada a ver.
sabe? Eu chegava lá e falava, mano, tô perdendo meu tempo. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia largar aquilo ali, porque aquilo meio que falava, não, meu Deus, eu não tô sozinha, eu tenho alguém, É. sabe? Só que até descobrir que esse ter alguém que não é nada, não vale a pena, eu Uhum. penei, né? Penei. E aí ele falava num dos áudios assim, ó, para de procurar homem, para de procurar homem. Você vai ficar quieta na sua casa e vai pedir a Deus. Aí eu, como assim pedir a Deus? Porque eu nunca fui religiosa. Se eu rezei uma Ave Maria quando eu era criança, foi muito. Ah, Assim, eu não tinha outra saída, entendeu? Ou eu rezava, minha filha. Eu falei, ó, não tem outra coisa a se fazer. Eu já não tô tentei de tudo. tão. Ah, não Aham. tem outra opção. Eu vou rezar. Porque eu quero isso, mas que todas as outras coisas na minha vida. Eu quero encontrar alguém, sabe? Ah, Então eu falei, cara, eu vou me converter agora. E foi olha, assim, simplesmente assim. Comecei a rezar e pedir, né? Pedir a Deus e falar assim: Deus, me ensina a amar. Me ensina a amar verdadeiramente alguém, porque eu não sei. Eu não olha só. sei amar. Me ensina a ser uma boa mulher, sabe? Me ensina a me doar, a servir. Enfim, e eu fui pedindo, né? E além de pedir a Deus por um bom marido, eles também orientaram listar 7 qualidades, né? Porque às vezes a gente pede as coisas a Deus e fica assim, pedir um bom marido, tá certo, mas calma, né? Você tem que É, saber. Porque se o você que não sabe o que você quer, você não reconhece o que você não acha, reconhece. Nossa, é verdade. É né? verdade. Então, eu peguei e listei 7 características. Então, claro que assim, o relacionamento com o outro não vai ser um checklist, né? Tá, fulano tem, tá certo, né? Porque eu fazia É, muito isso. Não, se ele não tem tal coisa e tal coisa, não quero, não, sabe? não, Não. Eu sou muito maravilhosa para aceitar uma pessoa defeituosa, não quero não. aham, Mas assim, para ter um parâmetro, né? Porque assim, é importante que você tenha atração, é importante que você tenha os mesmos valores morais e que você olhe para os mesmos lugares, né? sim. Então, às vezes, por exemplo, lá em Londres, eu até namorei um inglês. E assim, tinha atração e tal, mas assim, os valores morais eram completamente opostos. E assim, a gente não olhava muito para o mesmo lugar. Então, eu falei, cara, não adianta continuar. O A meu, o carência batia muito mais forte lá em Londres, porque eu não tinha ninguém, sabe? Então você fica mais vulnerável, mais sensível, é, mais carente, as coisas se amplificam mais quando você tá fora do país. Mas eu falando, cara, eu não posso continuar com esse rapaz porque não é isso. Eu não quero isso. Eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. E com ele, inclusive, eu já comecei até a ser mais feminina, porque eu não era feminina antes. Eu era feministaça. Tipo tira, assim, você não, se um cara falasse assim, deixa eu pagar a sua conta. Eu falava, não ouse pagar a minha conta. Eu pago minhas contas, meu filho. Isso é uma ofensa para mim. Imagina que loucura. Então eu era assim, a louca do pão, né? E aí já com ele eu já fui começando a deixar mais as coisas acontecerem, sabe? Não ser aquele Carlão que toma as rédeas e tal, já ficar mais Uhum, na espera mesmo da mulher, né? sim. Deixa eu ver. Aí eu me perdi. Me ajuda. Não, você fez a lista com os Ah, 7 sim, pronto. Aí características. fiz a lista com os 7. E aí comecei a pedir. Pedir. E aí, quando foi com uns 8 meses, mais ou menos, eu não saía com ninguém, não conversava com ninguém. Ninguém. Bloqueei todo mundo. Aplicativo? Oi? Saiu do aplicativo? Saí do aplicativo, bloqueei todo É? mundo e saí. Foi bem difícil, porque a carência era muito, muito alta, né? Muito, Uhum, muito alta. Só que assim, até pouco tempo, eu fui descobrir, né, que a carência ela nunca vai acabar. Mas a é, gente tem que saber controlar. A gente tem que saber lidar melhor com essa carência, né? sim, E uma coisa que Ítalo postou esses dias que eu achei muito massa. Sabe qual é a saída dessa carência? É você alimentar a carência dos outros. é. O Olha movimento é sempre para fora, né? fora! O movimento O movimento sempre é sempre para pra... fora. Isso que é maravilhoso, né? Então, quando você tenta alimentar a carência dos outros, você meio que esquece da sua, sabe? Uhum.
Uhum. E aí, pronto, aí eu comecei assim, aí depois de 8 meses, Lá em sim. Londres, isso. É, porque eu voltei para o Brasil tem 4 meses, se eu não me engano, quatro, Hum. 5 meses. Mas continuando sem conversar com ninguém, nada, nada, nada. Aí, quando foi 8 meses depois, eu conheci um rapaz, tal. Ele até me pediu em casamento, minha filha. Olha, Pô, minha filha, eu quase morri do coração, porque, porra, era tudo que eu queria, né? Casar. E eu falando, meu Deus do céu, socorro. mas vocês estavam namorando. Não, a gente tava se Ah, conhecendo. Tipo assim, antes da gente dar um beijo, ele já me pedindo namoro. Tipo assim, ele tava louco, louco, apaixonado por mim e tal. E assim, a gente olhava para os mesmos lugares, só que os valores morais completamente diferentes, sabe? é inglês? Inglês? Não, Ele não, já aqui no já. Brasil. E aí eu cheguei até ficar conhecendo. Eu falei, não, vou dar uma chance, vamos conhecer e tal. E aí depois eu falei, ó, pra mim não vai dar, porque eu já sei que não vai ter futuro, sabe? Assim, gostava dele, ele é uma pessoa maravilhosa, não tô de maneira alguma criticando ele, mas assim, pra mim realmente não tinha como. E aí depois disso eu conheci Pedro Augusto. Hum. E Você mora aí, aí na cidade dele. não, eu moro em Salvador, ele mora em Campina Grande. Ah, tá. Aí na verdade, eu o conheci quando eu fui pro Farol. Ele fez um curso, não sei se você foi também. Foram lá em São Paulo? Ou não? Não, foi lá mesmo. Não sei se tem outro curso com esse mesmo nome, né? Tá. Mas aí ele fez um curso com Melk, com Aninha, Raíssa. 2020. Foi 2020 isso? Foi esse ano. Esse ano, nossa, então tô bem. Aí você Menina, conheceu. Ah, eu cheguei em Salvador em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu fui para esse curso e conheci Pedro, mas assim, não rolou nada, entendeu? olha E, só. e aí pronto, aí as coisas foram se desenrolando. Mas assim, eu não tô casada, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim: ah, você se abriu no Instagram porque você tá namorando o Pedro Augusto. Não, gente, entendeu? Não é bem por aí, porque eu ainda continuo nessa mesma luta. Eu ainda não estou casada. Então, assim, É, o namoro é a fase de teste, né? Então a gente tá é, testando. Então, assim, não tem nada de garantia que vai dar certo. Eu espero que dê, né? Mas é isso, a vida é arriscar, né? É ter coragem de arriscar, de quebrar a cara, de amar, porque é. amar amar um ato de coragem, né? Nossa, Você quem você esquecer de si mesmo e tá ali se sacrificando pelo outro, né? Se doando, enfim. E é isso, aí eu tô nessa luta aí. E você falou que antes você não, você tem alguma religião? É católica, alguma coisa ou Hoje eu não? sou católica. Antigamente eu era católica de IBGE, sabe? É, Assim, qual é essa religião católica? sim. Mas assim, essa conexão com Deus me ajudou muito, porque eu tinha um aperto muito grande no peito, muito, de doer mesmo, como se fosse uma dor física, sabe? E desde que eu comecei a rezar o terço, essa dor diminuiu. Não vou te dizer que sumiu, mas assim, me deu uma paz, sabe? É como se fosse um aconchego. Eu Então, acredito pra nisso. mim, não, nossa, foi surreal, surreal como essa dor melhorou. E assim, Deus, Nossa Senhora, graças assim ao bom Deus que eu conheci, porque eu realmente estava perdida na vida, perdida. É E isso, o é primeiro isso. foi o Ítalo, daí foram os filhos o ICLS que chama, né? É, Instituto. aham. E lá é um curso, tipo, você fez um curso online, alguma coisa assim? Eles têm uma assinatura mensal. Ah, tá. Eles têm uma E aí assinatura. eles falam sobre várias coisas, sobre religião, sobre matrimônio, sobre a vida dos santos, sobre várias coisas. E aí, sobre astrologia, enfim. E aí obviamente, eu ia mais pro lado do matrimônio, né? Das coisas e tal. Inclusive, tem uma aula maravilhosa que me marcou muito. Tem até no YouTube, que é União dos Corações, de Luiz Gonzaga, de Gugu. E ele fala que a mulher, a gente quer, né, ser acolhida, ser amada pelo homem e tal. Mas o problema da mulher é que ela cobra isso. É.
ela exige isso do outro, né? E aí ele faz uma alusão ao mendigo. Não, eu nunca vou esquecer disso, isso me marcou muito. Ele fala assim, se o mendigo tá na rua e te pede um dinheiro, né? Cheio assim de educação, você até tem gosto de dar, né? Mas se o mendigo falar, ei, me dê aí um dinheiro. Ah, não, isso aqui é uma mixaria. Que porra é essa? Eu quero outra coisa. Você já fica, Vai- como é? O mendigo, ele não tem direito sobre aquele dinheiro. Você ganhou, você suou pesado para poder ganhar aquilo ali, né? Então, o que é que ele está querendo exigir? Ele não pode exigir nada, porque o dinheiro não é dele. E a mesma coisa é o que a gente faz. A gente quer exigir algo que a gente não tem, que é o É, amor. Entende? Então, a gente não pode exigir do outro. A gente tem que ser grata. é. Então, assim, isso eu fiquei assim, sério, um mês assim, caramba, que isso? Tipo, surreal, assim, pra mim, sabe? Porque eu fui olhando retrospectivamente e eu falando, meu Deus, o quanto eu exigia. O quanto eu exigia do outro e não fazia nada. E não Era fazia só, "Ei, mas você não tá fazendo isso, você não tá fazendo aquilo?" Sim, minha filha, e você tá fazendo o quê? exato, Nada. Só exato. tava lá cobrando, entendeu? É tipo isso mesmo. É muito engraçado. A mesma coisa comigo. Eu exigia amor e eu não estava sabendo entregar, eu não estava sabendo amar, né? Uhum. E eu, tipo, exigindo que me amasse, assim. Mas a mulher, ela tem isso. Uma vez eu falei com o Saulo, sabe quem que é o Saulo Barbosa? Barbosa? Sabe? Paulo Conhece? Barbosa? Sim, ele, inclusive, foi muito importante pra mim. Depois eu conto essa, mas conta, sei Ah, sim. é? Fala aí. Ah. Ele. Eu já fiz algumas sessões com ele, Eu né? também, eu também. Ah. Você também? Ele é muito bom, né? Então, ele fala assim que a mulher sempre vai exigir, mesmo, do homem, né? Ela vai exigir. A questão é o como é essa exigência, né? Ou é no tiro, porrada e bomba, Aham. e tem gente que funciona. Não sei se você concorda comigo, O mas a quê? Ana do Ícaro, por exemplo, a Ana, ela não é essa mulher. O Ícaro fala isso, tô falando isso, é porque o Ícaro fala. O Ícaro fala, a Ana construiu na base da porrada, na base da Uhum. porrada. Então não foi com esse movimento de leveza, de doçura e não sei o quê. Não foi. Foi no choque que ela. Mas o problema, eu concordo com você, mas a questão é que, assim, pelo que eu vejo de Ícaro falar, ela sempre o amou. Essa é a diferença. Sim, isso é verdade. Ela sempre Sempre o amor, desde sempre. Porque o tem. problema é que a gente quer dizer isso e aquilo e aquilo e a gente não ama verdadeiramente. Quer dizer isso pelo nosso amor, né? Não pelo amor do outro. Exato, exato, não, mas eu amo fulano. Você ama o quê? Você ama as coisas boas, né? Porque o defeito você não ama. As fraquezas você não ama. É, Você só é quer o gostosinho. Quando tem alguma treta, você. Ah, não. Então não quero tolerar nada, não. E Ana, não, né? Por mais que ela tenha sido dura, ela tava amando ele ali, aceitando, estando com ele ali, né? verdade. Então, essa é a diferença, né? Porque. Não, é engraçado você falar isso, porque a gente. Eu vou falar de mim, né? Eu sigo várias. André, aí você vê, não, porque a mulher tem que ser doce, a mulher é isso e Uhum, tal. uhum. Eu não sou. Eu tento ser doce. É uma luta, Meu desafio. um desafio, um desafio. E aí É, você fica assim, meu Deus, eu tô perdida, porque assim, eu não sou. Ai, não, não. Eu sou um pouco bruta, entendeu? eu já também, meu Deus. Eu sou um pouco bruta. Isso. Mas é isso. E aí o que, é que acontece? Eu tava vendo que eu tava querendo me encaixar, sabe? Tipo, não, eu tenho que ser isso, isso, isso. Calma, não é assim. Tipo, eu tava fazendo isso, mas quando eu percebi, eu falei, não, eu vou conseguir, eu não, tipo assim, eu não tava sendo eu. Eu tava Nossa, sendo alguém que alguém me disse que era bom. Mas tem aham. coisas que não dá para você fazer, entendeu? Tipo, não dá pra ser delicada. Não Nossa, dá. eu tava falando isso com umas pessoas esses dias, porque tem uma designer que ela tava querendo criar uma identidade visual minha e tal. E aí ela falou assim, Telísia, qual a imagem que você quer passar do seu perfil e tal? Ela falou, liderança, feminismo, delicadeza. Eu falei, olha, você sabe que delicadeza, eu sei que é essencial para uma mulher, mas não é a imagem que eu quero passar. Aham, aham.
isso pra ela, eu falei assim, sabe por que eu não quero passar isso? Porque eu não sou isso. Se eu Uhum. passar uma mensagem delicada no meu perfil, não é essa mulher que eu sou. E é igual você estava falando, eu não seria eu. Eu estaria me despersonalizando, entendeu? Então eu tenho que encontrar o meu eu dessa maneira de amor, entendeu? De ajudar o próximo, de feminismo, de Sim. ser feminina. Mas essa coisa, a Andrea fala muito isso mesmo, né? É a joia preciosa, a pérola delicada. Aham. Exato. E aquilo ali não dá. A gente vê um conselho numa caixinha, né, de Ítalo e tal, e você fala assim, caramba, eu não vou conseguir fazer. E pronto, ok, mas reconheça que não vai dar para fazer aquilo ali. Mas assim, pega a ideia central e fala, tá, eu vou tentar ser menos bruta, eu vou tentar, mas assim, não dá, são 32 anos sendo bruta, entendeu? Eu não posso De simplesmente uma hora para de uma hora outra. para outra ser um docinho, entendeu? Exatamente. Claro que eu me esforço, né? Óbvio. Eu acho que o esforço sempre tem que existir, a disposição para ser melhor. Mas tem coisas que não vai dar para a gente encaixar. Tem coisas que para uma mulher já é mais fácil, para a gente já não Para é. outra isso. Porque E, quando a gente está desesperado, a gente fala assim: não, tá, eu tenho que ser isso. é, Calma, né? Calma. Isso me ajudou muito, assim, a qual é a mulher que eu quero ser, né? Falar, tá, o que é que eu preciso ter para ser uma boa mulher? Ah, eu quero, sei lá, eu preciso controlar minhas emoções, não ser tão impulsiva, eu preciso aprender a cozinhar, eu preciso aprender a limpar, enfim. Então eu tracei essas metas e fui atrás disso, né, de aprimorar e de aprender mesmo essas habilidades para poder me tornar uma mulher, uma boa mulher, é, né? Porque às vezes a gente também fica assim fantasiando as coisas e não age. A gente tem que agir, tem que pedir a é Deus, verdade. tem que fazer a nossa parte, Senão a né? gente fica também na lista do que a gente quer do outro, mas a gente não quer se tornar a lista do outro, né? Exato. Exato. Se tornar aquela lista digna de ter aquele outro, né? Que vai Exato, chegar. exato. Então, Porque eu até escrevi isso num post meu, que eu, assim, eu queria um homem perfeito, eu vi esses homens do filme, né? Fulano, o Jack lá de This Is Us. Aí eu ficava, meu Deus, que homem, quero esse homem. Ai, eu quero esse homem perfeito pra mim. Aí eu fico, mas gente, como é que eu quero esse homem? Se eu sou o quê? Uma merda, entendeu? é, E quando eu me reconheci como merda, como tal, tipo, cara, não tem como você melhorar, né? Enquanto você não confessar suas fraquezas, não tem. sim, não tem como você ir pra frente. Porque se eu me achava maravilhosa, eu falava, como assim esses homens não me querem? Como, Sim, como ousa? absurdo! Como ousam? Só absurdo! Eu maravilhosa desse jeito? Não, eles estão cegos. Médica, independente, bonita, a lista inteira. Isso, que isso? Tão loucos, entendeu? Era exatamente assim que eu pensava. Eu sei, E eu não sei. tava dando certo, entendeu? Graças a Deus eu caí em mim mesma, Graças porque a Deus cai, né? Eu, assim, graças a Deus. Eu tava até falando com uma amiga esses dias, eu falava, antigamente, olha só o meu nível de soberba. Eu ah, falava, mas eu sou merecedora, gente. Eu mereço, eu mereço, eu sou merecedora. Eu falava isso. Aí teve uma vez, né? Depois já das brigas já com meu ex, aham, que eu peguei, eu mandei um direct pro Ícaro e ele me respondeu. Eu falei, Ícaro, ah, conseguiria? Eu falei pra ele, eu não lembro direito qual que era o papo, foi uma coisa bem grande que eu mandei. E eu falei assim, mas será que Deus não me usaria como instrumento na conversão dele, porque ele é ateu, blá blá blá. Aí o Ícaro falou pra mim assim: você vai na missa todo dia? Você comunga? Você reza o terço? Você se confessa? Você ajuda a sua paróquia? E a minha resposta foi não pra tudo. Aí ele falou assim: se você faz isso, tudo bem, você pode até conseguir, né? Através da oração. Se não, meu, esquece. Ele falou desse jeito pra mim. Aí caiu minha ficha. Aí que caiu, gente, quem sou eu pra pra estar que exigindo, né? entendeu? Exigindo. Eu falei, nem eu tenho que me consertar, cara. Eu tenho que me tornar digna de pedir pra Deus dar isso que eu tô querendo. Até porque você estava se colocando numa posição de convertida, mas você também não estava convertida.
tava, nem eu não tava. Eu rezava meu Pai Nosso de manhã, achava que tava tudo certo. Eu não tava, eu fiquei sem ir na missa anos, 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 sem comungar, sem confessar nada. E eu achava, eu falava assim, nossa, né, tá tudo bem, tô rezando Pai Nosso, acredito em Deus, tenho a minha relação com Deus, tenho a minha espiritualidade, né? E aí, enfim. E ele, ateu, como assim? Ele precisa se converter, né? Não, uma hora eu vou conseguir. Eu falava assim, eu vou conseguir converter. Uma hora eu vou conseguir converter. Ai, meu Deus, como a gente é soberba mesmo, como a gente é Não, fraca. a gente olha o erro do outro ao invés de estar olhando para o nosso, né? Tá ali Não, condenando, mas ao invés, como assim? Eu não tô fazendo. E outra coisa também que é muito legal é a gente ser o exemplo que a gente quer, né? Então, por exemplo, por que que Ícaro te perguntou isso, né? Talvez porque você rezando, indo pra missa, se confessando, talvez ele falasse, poxa, olha isso, olha como tá tendo uma mudança na vida dela, olha como ela tá, né? E a é, pessoa vai atrás da verdade, ela vê em você a sua mudança, né? Porque sim, a gente fica falando, mas tem coisas que não dá para falar, ela tem que ver, você tem tem que que ver. ser, você tem É, que a ser. gente, exatamente, a palavra é essa, é ser, sabe? É ser. Não Não adianta adianta ficar coisa, falando. não. Ninguém converte pela palavra. Assim, nós não convertemos pela palavra. É pela atitude, é pelo exemplo, total. É aquela coisa de não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? É tipo assim, chegar Porque nesse a gente nível. vê Ícaro, Ítalo, a gente vê os exemplos dele, ele sendo, né? É, a gente Eles vê que mostram os exemplos, a gente fala, caramba, eu quero isso aí. é uma linha, é uma coisa muito, assim, é muito engraçado isso, né? Não sei se você concorda comigo. A gente tem que. É isso que a gente estava falando aqui agora, dessa coisa da personalidade, de não perder aquele quem sou eu. Porque a gente, agora que começou esse movimento, o Ítalo, o Ícaro, né, o Olavetes, a gente mira num Ítalo da Silva, a gente quer um Marcílio, né? E deve ter muito homem aí que tá querendo a sua Sâmia, né? Aham. Falou, a gente nunca vai se tornar a Sami, então não adianta a gente querer se enquadrar naquilo. E muitos homens, eu tive isso também no meu relacionamento passado. Depois que eu conheci o Ítalo, eu queria que ele se tornasse o Ítalo. Eu queria que ele se tornasse o Ítalo, sabe? Então, assim, isso comprometeu bastante, assim, o relacionamento, porque tudo eu comparava. Tudo eu comparava com o Ítalo, assim. Falar isso porque eu me lembrei de uma coisa assim, quando eu amava errado, né? Eu ainda estou em processo de aprender, obviamente, mas assim, Sim, quando eu amava completamente errado, eu pegava a pessoa com que eu estava me relacionando e eu amava o projeto que eu fazia dela. Então, por exemplo, eu pegava um cara X e transformava no Ítalo, né? Então eu falava, cara, eu amo o Ítalo, entendeu? Mas ele não é Ítalo, ele é o cara X, entendeu? é, Mano, não, você tem que amar aquela pessoa concreta ali. Aquela pessoa concreta. Não é a projeção. Claro que a gente faz projeção, a gente quer que a pessoa cresça, que a pessoa amadureça, óbvio. Mas você tem que olhar para a pessoa concreta ali. Falar, tá, eu tenho que amar isso aqui. Se ela mudar, ótimo. Mas isso uhum. aqui, eu quero isso aqui, sabe? Eu falei isso nos meus stories ainda, agora há pouco. Foi? Ai, não vi. Gosto de amar os defeitos e tal. Eu falei, olha, não é muito bem, amar os defeitos não é que você vai falar assim, nossa, gente, eu adoro que você é preguiçoso, eu adoro que você é grosseiro. Eu sempre falo para comparar de um amor, quando a gente fala de amor, sempre tenta lembrar do amor de mãe para filho, né? Uma mãe, quando ela vê um defeito de um filho, é que ela vai amar aquilo, vai falar assim, nossa, meu filho é birrento, adoro isso, né? Meu filho é, sei lá, não, não é que ela ama aquilo, mas ela vai aceitar aquilo e a partir daquele Ela momento, vai amar independente dos defeitos. defeitos. E o que ela vai fazer com aqueles defeitos? Tentar ajudar ele a melhorar. Ela quer, claro que ela não quer que o filho dela sofra, né? Ou que continue com esses defeitos. Então, o que ela vai fazer é tentar ajudar a melhorar. E aí, ainda eu falei isso também. Eu falei, olha, você tem que ver com o defeito se é uma coisa que você é capaz de conviver com aquilo para o resto da sua vida. Porque pode ser que a pessoa nunca mude, né? Pode ser que a pessoa nunca mude aqui. Exato. Pode ser que Então, ela não mude. E você não é ninguém para querer que ela mude. vai querer que ela mude. Porque você também tem defeitos. E também então, eu vou mudar. Isso, porque a gente Né?
ficar metendo o dedo na cara dos outros. Não, você tem que mudar isso. Tá, e você? É. E você? A gente é muito juiz, né? A A gente é gente muito é muito... Não, juiz. engraçado que quando eu peço, eu falo, eu não quero ser juiz do juízo do meu marido. É o que eu peço também. Não quero ser juiz. O, Porque nós mulheres, principalmente, temos muito isso. Temos muito isso. Eu acho que é o Ítalo que fala isso também, não sei quem fala. Você não tem que ser juiz, você tem que ser o advogado de defesa. Exatamente. Aonde você estiver. Público, né? Principalmente em público. Principalmente em público, nossa, gente, a pior coisa que tem é tipo ficar se debatendo ali em público, na frente dos outros, Não, mostrar as coisas. falando mal também. Nossa, eu vejo assim, eu sigo algumas, enfim, que fica falando mal do marido. Você fica assim, caramba, velho. Não, isso destrói, destrói É bem triste, assim. Eu fico assim, caramba, que coisa triste, né? Porque é um casal, é uma só carne, né? uma só carne. Aí você. Mas eu tava falando, eu lembrei do negócio do Saulo que eu tava falando, acho que eu nem Ah, terminei. sim. Eu ia Ah, falar, é que ele me falou. Ah, então, eram duas coisas que ele falou que eu achei muito interessantes. hum. Ele falou, ó, primeiro, uma mulher, que a gente tava falando que a mulher sempre exige mais, né? Ah, Mulher sim. exige mais. Ele falou, uma mulher, quando ela se sente num campo inseguro, ela tende a ficar mais histérica. Ele falou até essa palavra, histérica mesmo, sabe? Então ela fica mais agressiva, ela fica mais irritada, porque ela não tá se sentindo segura, né? Ali, né? Ela tá vendo que aquele negócio não sabe se vai, se não vai e tal, assim. Uhum. E a outra coisa que ele falou, ai, peraí que eu esqueci, gente. O que que era? Coisa que ele tinha falado. Ah, é. Ah, Porque eu falei pra. Ah, então. Aí eu falei pra ele essa questão do ideal. sim. Falei pra ele assim, eu falei, olha, muita mulher, né, muita amiga também fala pra mim isso. Ai, Thelise, que, né, na época a gente terminou, ai, Thelise, mas também você fica querendo o homem ideal, não sei o quê, não, 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 não existe. Aí ele falou, ó, tem que tomar cuidado com isso daí também, porque assim, não, ele falou, não procure esperança entre os desiludidos. Então, muitas vezes, né, tem muita mulher que, sei lá, sofreu na mão de homem, se iludiu e tal. Então, para elas é aquela coisa, ai, você nunca vai encontrar ninguém. é, Todo mundo tá cheio de defeito mesmo, ninguém é perfeito mesmo. E Então, o assim, homem qualquer coisa, né? é qualquer coisa. Então, é a linha tênue entre essa coisa do aceita qualquer coisa, porque ai, todo mundo é cheio de Porque é defeito, o perfeito. ou é aquele homem perfeito, É, entendeu? O exatamente. ideal, o negócio é articular isso daí, sabe? Porque assim, o ideal não existe, né? O ideal não existe, meu, não adianta. Esquece, não Não é tem. Só que também não é aceitar qualquer coisas, coisa. entendeu? A questão dos valores mesmo, né? Que a gente fala tanto, os valores negociáveis, valores negociáveis. Uhum. Para mim, quando eu conheci o meu ex, Deus não é que era um valor negociável, era um valor fraco. Era um Uhum. valor bem fraco. Hoje em dia, às vezes me perguntam: ah, daria certo um relacionamento entre um ateu e um cristão? Eu falo que só daria se o cristão não levar a sério o Sim. cristianismo dele, né? Então eu não levava a sério. Então por isso que dava certo. Mas Uhum. a partir do momento que começa a dar certo, é um valor, aí se tornou um valor inegociável. E aí, quando a gente começa a falar de filho, como é que você vai educar Educar. criança? A gente entrou num papo, eu e ele, de tá, como é que você na hora do jantar fala sobre a verdade? E aí, o papai vai querer falar que a verdade é relativa e a mamãe vai não, sabe? Então, assim, como é que vai ser isso aí, né? Quando entra a Aham. questão assim. Então, não adianta, né? Cada caso é um caso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que mirar numa coisa mais elevada, numa coisa maior, é bom a gente ter em quem se espelhar, né? A gente olhar para a Samia e falar, nossa, eu quero muito me espelhar na Samia, mas também saber que eu nunca vou me tornar a Samia, né? E eu tenho que valorizar isso, porque Deus me criou de uma maneira, sim, única, né? Então, é nessa maneira única, mas mirando aquela perfeição, que eu tenho que caminhar. Só Sim. que não é fácil isso daí também. Não, não é fácil. Não é fácil. Essa questão aí foi até o que eu
falei com esse paquera, né? Que ele me pediu em casamento. Que eu falei assim, eu me tremia. Porque eu falando, meu Deus, tudo que eu queria era um pedido de casamento, mas assim, é um cara que eu sei que não é o que eu quero. Meu Deus, Então, hein? tipo assim, pegar aquilo que você sabe que não é pra você, sabe? Então, não, eu falava com minha amiga, falando, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou fazer uma besteira. Eu tremia, Teresa, meu Deus do céu, eu quase Você morri. falou não na hora ali, na Falei, lata? falei não, mas assim, acho que eu vou dizer sim, sabe? Meu Deus, como assim? Eu quero casar, tipo, não vai embora, entendeu? Mas aí eu, não, amiga, pelo amor de Deus, conversa comigo. A minha amiga me ligou. Eu falando, meu Deus do céu, eu vou ligar pra ele, eu vou ligar pra ele, eu vou ligar pra ele. Nananana. Mas eu sabia que aquilo ali era medo, medo de ficar sozinha. Não era porque a gente combinava, porque a gente estava certo. Porque Não, não adianta você tentar forçar. Não adianta. Olha, não adianta. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tentei forçar várias vezes e não dá. Porque você tá vendo que aquilo ali não conecta. conecta. São muitas variáveis. E assim, não adianta. Você quer. Tipo assim, aí eu falava, não, olha, pra mim, você teria que ser católico. Ele, não, eu me converto. Eu não, mas não é só isso, entendeu? Olha, vai estudar o Olavo, vai estudar não sei o quê. Ele, tá bom, eu estudo. Mas, cara, assim, porque assim, há 2 anos atrás eu era ele, entendeu? Ele É, poderia mudar? Poderia mudar. é. Cara, eu não tenho como garantir isso, entendeu? Eu não tenho como garantir a mudança do outro. Não tem. Você sabe, é interessante você falar isso, porque no meu relacionamento passado também, ele também. Ele se dispôs a mudar. Mas sabe por que que ele se dispôs a mudar? Ah, Não por amor a mim, mas foi por medo de eu partir. Então, quando você quer mudar, não com uma vontade genuína de falar assim, cara, eu vou mudar porque eu sei que isso é melhor para e nós. eu quero ser melhor pra E eu, ela. Eu melhor quero. pra- eu falava isso para Eu ele. tô toda arrepiada. Eu falava isso pra ele. Eu falava assim, meu, você quer mudar? Sabe por que que não dá? Porque ele falava, eu me sinto pressionado. Eu falava, sabe por que que você se sente pressionado? Porque a sua mudança não é porque você quer fazer isso por mim, porque Uhum, é porque você tá com medo de me perder. uhum, Então, qualquer atitude movida pelo medo, ela te causa uma pressão, uma tensão. sim. Então, assim, ele se sentia pressionado o dia inteiro, porque ele não queria mudar, mas ele morria de medo de não mudar e eu partir, assim. Vazar. Aham. Então, E é o desespero, porque esse rapaz, ele tava no desespero. Ele, não, mas tá bom, você quer que eu seja católico? Tá bom, amanhã eu tô na igreja. Você quer que eu faça isso? Tá certo, eu estudo. Calma, entendeu? Tem coisas ó, que não adianta eu falar, entendeu? Porque não é assim. não é. Nossa, é um processo, gente. Ó, eu vou falar para vocês também, comigo também. Sabe por quê? Eu achava que ia ser assim. Eu achava. Eu falei, Uhum. nossa, agora eu descobri que eu sou egoísta, que eu sou soberba. Então tá, então semana que vem eu já vou ser humilde e já vou saber amar todo mundo e vou ser paciente. Menina, É assim, uma luta diária, né? É o dia, todo dia, lutando. É isso. o bom é que a gente vai. É a oração. Eu sempre falo, gente, é a oração. Igual você pedia, você passou 8 meses Não, pedindo. até hoje eu continuo pedindo, Até né? hoje Olha, me ilumina, me dá é, discernimento, tudo. é a oração comigo também. Ora, É um processo, eu também tô, sei lá, há um ano. Eu acho que foi. Agora é o quê? Peraí, nós estamos em julho. Um pouco mais de um ano que eu comecei um processo de verdade, assim, de de mudança, oração, conversão. E sim. uma coisa que eu achava que ia ser em um mês já durou um ano, entendeu? Já tá. Mas eu sinto que eu tô ficando cada vez mais consciente. Eu sinto que assim agora, sei lá, meu, na academia, em qualquer lugar que eu tô, eu fico assim, eu me pego falando assim, Telísia, são almas que estão aqui, sabe? São almas que precisam de salvação. Uhum. Então, assim, tenta aquele olhar. Então, por mais que eu sinto que eu tô muito mais consciente, eu acho que essa é a palavra para mim. Antigamente era no automático, assim, sabe? E hoje em dia já. E eu só tô consciente assim por causa da oração. Só por Mas causa. a consciência, ela te ajuda a você levantar mais rápido. Você caiu, levanta mais rápido. Nossa, olha, eu tô sendo soberba aqui. Olha, Bom, eu tô deixando a carência me dominar. Olha, não dá. total. E Então,
Você Tem falou. uma do Saulo que eu acho muito boa, que ele fala: você tem que amar o outro não como você quer, mas como o outro precisa ser amado. E Uhum. eu tenho isso, por exemplo, é mais ou menos a linguagem do amor, isso daí, né? Mais ou menos as linguagens do amor, assim, tipo, aquela coisa, eu gosto de toque físico, então eu queria muito que. Aí eu chego no outro com o toque físico, abraçando, beijando, e aí eu me sinto mal se ele recusa aquilo, mas não é muito aquele amor, né? Mas assim, até em relação à minha mãe, por exemplo. A minha mãe, assim, todo mundo fala que eu cozinho muito bom. Um dia a gente tem que cozinhar juntas, que eu vejo que você posta umas coisas. Vamos! Você pode marcar uma live cozinhando E alguma coisa. assim, e, meu, todo mundo. Eu tenho um certo talento, assim, pra cozinha, sabe? Aham. E aí todo mundo, meu, elogia os pratos, não sei o quê, e até pede e-book. Eu falo, eu vou fazer um e-book e tal. E aí, Pronto. quando na casa da minha mãe, eu faço essas coisas, ela não gosta, não valoriza, entendeu? É que pra ela demorou pra cair a minha ficha, assim, tipo, meu, pra ela isso não tem, entendeu? Então, assim, não Falou, adianta né? ter valor. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chateada porque a minha mãe não gostou de um puta prato que eu fiz que todo mundo elogia. A minha mãe, ela quer comer o arroz, o feijão e a batata e, tipo, e tá tudo bem. Não, Demorou pra eu conseguir, assim, ter esse olhar também, assim, sabe? A gente é muito quarta camada mesmo, né? e engraçado que esses dias eu falei até sobre as 5 linguagens do amor. E é justamente isso. A gente tende a amar o outro como a gente gostaria de ser amado. Então, se, por exemplo, você é toque físico e o seu namorado não for toque físico, você não vai se sentir amada. Não, mas fulano não me ama. Você É, não tá vendo? Ele não me toca, ele não me dá um beijo, não me dá um abraço. é. Mas já para ele é palavras de afirmação e presentes. E aí você também não tá fazendo isso. Aí ele lá não tá se sentindo amado. Aí fica, mas Fica fica um descompasso. Mas eu acho que tudo isso gira em torno da desatenção que a gente vê hoje. As desatenção. pessoas não estão atentas ao outro. E por que Elas que a não gente estão. não tá atento? Porque a gente tá olhando pra gente, né? Exato, exato. Porque eu só olhava para mim mesma. Eu não tava olhando para o outro, se o outro tava gostando, se o outro não tava gostando, se o outro tava puto, não tava puto. Eu queria saber, vem cá, eu tô gostando dessa situação? Ah, eu tô bem. Então, foda-se. É tudo movido a sentimento, né? A sentimento. Tudo movido a sentimento. E não é isso, né? O amor é muito mais do que um sentimento, né? Mas é Muito. toda a palavra serviço, doação, né? É realmente assim, é isso, né? É o serviço. É ainda, mais ainda, é o serviço sem esperar ser servido de volta. Mas é assim, eu sempre falo, nós somos seres humanos, então a gente tem a mancha do pecado original, a gente tem a coisa do egoísmo, a gente vai querer ser servido de volta. E na verdade, num amor ideal entre marido e mulher, digamos assim, casal, o ideal é que tenha reciprocidade, sim, né? É que tenha sim, é você servir e ser servido, né? Eu sempre falo assim, é, o que seria o ideal? O ideal é quando assim, eu não preciso olhar para mim, porque eu sei que ele está olhando para mim, Aham. está cuidando dos meus gols, ele quer me ver feliz, aí ele vai, sei Vai buscar lá, isso, né? entendeu? Isso e eu estou olhando para ele. Então, por isso que eu não preciso olhar para mim, porque eu sei que tem alguém olhando para mim. Só que muitas vezes entra numa disputa, né? Do tipo assim, quem olha mais para si primeiro? E na verdade tem que ser o contrário, quem olha mais para o outro. Exato, A disputa, exatamente. a disputa tinha que ser de quem doa mais, né? E de não de quem. É Não de... engraçado porque eu recebi até uma caixinha, acho que ontem, e ela falando assim: ai, mas como é que eu vou dar tudo pro outro e o outro não vai me dar? Claro que tem que existir essa reciprocidade, mas você não tem que esperar receber primeiro, você tem que dar. Porque É, quando você dá, você mostra ao outro, por exemplo. é. E o amor, ele constrange. O amor constrange. O Quando amor você serve, quando você doa, quando você ama, você constrange o outro. O outro tem que fala: caramba, que isso? ter isso. E o outro se sente movido a fazer alguma coisa? Tem que ser um coração muito duro para não se. Não, o Olavo, ele fala, né, que ele fala num vídeo que eu acho muito legal. Quando você ama
verdadeiramente alguém, o outro só não te ama de volta se ele for um cretino. Ele fala isso. É verdade. É exatamente isso. Se você faz tudo pelo outro, serve, se doa, cara, o outro tem que ser muito cretino, Tem que entendeu? ser muito Óbvio que tem todas aquelas coisas que a gente já falou, né? Atração, valores morais, etc e tal. bem. Mas assim, é um cretino, é um É. cretino. Então, e outra coisa que eu coloquei outro dia também é, mas o meu relacionamento deu errado porque eu amei demais. Você não amou demais, você amou errado, por isso que deu Mas errado. exatamente, amor errado. Você amou Amor de... errado, porque se você tivesse amado certo, teria dado certo. Tem uma santa que fala isso. Onde não tiver amor, plante amor, que amor nascerá. Eu não sei qual que é a santa, o santo. Ai, Onde não tiver amor, ainda mais nós como cristãos, né? A gente é o que está lá em Coríntios, né? Tudo suporta. A oração de São Francisco de Assis é que eu ame mais, que eu compreenda mais, né? Então, assim, é isso, está sempre convidando, no cristianismo, né? No catolicismo, está sempre convidando a esse amar primeiro, né? O convite é esse, ao amar primeiro. Independente se vai ter retorno ou não, mas é, é isso, seria uma pessoa cretina que fosse bem amada que não desse o retorno, né? isso, Ou burra, a pessoa foi muito burra mesmo. porque assim, às vezes as pessoas falam, então quer dizer que eu não vou ficar chateada se meu namorado não fizer isso. Claro que você vai, você é um ser humano, mesmo que você não esteja na quarta camada, você tá com aquela pessoa ali, você quer alguma coisa. Mas quando a É, gente chega aqui e fala desse amor, é pra você amar primeiro e não esperar em troca. Tipo assim, eu só amo se ele me amar. Não, é pra ele te amar de volta também. Porque, porra, também é foda, você vai estar com alguém que caga pra você, não dá, né? não dá, nisso aí ninguém vai aguentar ficar no relacionamento Mas a questão, eu acho que o ponto, né, que a gente quer chegar aqui é de você fazer primeiro. primeiro. Dá o primeiro passo, né? Dá a cara para bater mesmo. Não, e não deixar, isso é uma coisa que eu aprendi também. Eu era uma pessoa muito reativa. Tipo, dependendo do que ele fazia, eu fazia. Dependendo do que ele e uma vez eu ouvi uma história, eu não lembro muito bem como que é a história. É assim, a mulher ela sempre servia a janta do marido. E aí teve um dia que ele maltratou ela, falou grosso com ela, alguma coisa assim. E aí ele falou, e ela foi lá na mesma hora e serviu a janta bonitinho, pô, colocou a comida no prato dele e tal. E ele falou, nossa, né, você não ficou chateada com tudo isso que aconteceu, que eu falei e tal? E aí ela falou assim, a maneira que você me trata não muda o modo que eu sou. Perfeito. Então, porque quando você reage de acordo com a maneira que o outro te trata, você está entregando a caneta da sua biografia para o Pra outro ela. ver, né? O outro está falando assim, ó, toma aqui, escreve aqui essa parte, Sim. né? É muito difícil, é claro, o que a gente está falando aqui Não, é sim, muito difícil de pôr na prática, sim. mas a gente tem que começar a praticar isso. E Tem que outra começar. coisa, deixa se levar pelo sentimento. Não, eu tô com raiva, então eu vou tratar ele mal. Eu tô com raiva, então não vou botar a comida. Não, o seu dever é qual? Você já não ia cozinhar? Você já não ia servi-lo? Pronto, você vai continuar fazendo isso, porque é seu dever. Não é porque você tá irritadinha que você, não, então agora eu sou criança de 7 anos. Não, tô irritada, não sem jantar para você hoje. E já tá. Castigo. Agora você Castigo, castigo. castigo, entendeu? Se coloca na posição de Deus de estar punindo, entendeu? É, Tipo, não, ó, não. Eu bom, acho que isso também é muito interessante, assim. As pessoas, elas são movidas pelo sentimento. Eu falava muito, inclusive, para esse rapaz que me pediu em casamento, eu falava assim, amar não é só sentimento. E é ele a não decisão, entendia. né? Ele não entendia isso. Ele, como não é sentimento? Como não é sentimento? Eu amo você. Eu falei assim, não, querido, você não me ama. Você não me ama. Olha, muito legal você falar isso. É muito legal. Nossa, muito engraçado você falar isso. Porque assim, eu lembro que com meu ex, gente, na segunda semana ele me falou, eu te amo. E eu pensei numa coisa, eu falei assim, gente, esse cara não me ama. Não é possível, né? Porque a gente ama aquilo que a gente conhece, né? Uhum. Então, imagina, a gente tem que conhecer
E é uma decisão de se entregar, de se doar, de querer levar aquela alma para o céu. Você acha que na segunda semana o cara já ia estar com essa decisão Uhum. comigo? Não. O que ele estava amando? Ele estava amando as emoções que eu estava causando nele, né? Uhum. Era esse sentimentozinho ali que estava sendo gerado nele. Mas não era de fato essa decisão, essa escolha de querer, né, se entregar pelo outro e tal. Não é. Acontece exatamente comigo. É engraçado que esse rapaz, ele era sanguíneo também. E ele falava. A gente ficou 20 dias e ele não conhecia, ele não sabia se eu morava sozinha, se eu tinha pai, se eu tinha mãe. Aí eu falava, ele falou, não, eu te amo. Eu falei, você não se ama, não. Você ama a você mesmo. É você quem você ama, porque você ama a sensação que eu faço você sentir. É a sensação. Você não Você... está interessado em mim. Você está interessado em você. Porque Gente, ele nem sabia ainda da... Meu Deus, hein? é uma loucura, mas assim, eu não culpo ele, porque eu tava nesse lugar 2 anos atrás, né? Recente ainda, né? Recente, então assim, quem sou eu? Mas assim, quando você vê, quando você sai dessa posição, você consegue enxergar isso. Cara, ele não me ama. É Ele só. tá preocupado só com ele mesmo. Não é culpa dele, porque assim, a gente cresceu assim, né? A gente É, cresceu pra achar que a felicidade é o sucesso. A gente cresceu dessa forma, né? Pra não valorizar a família. A gente cresceu, né, nessa onda feminista, que homens e mulheres são iguais, e assim, e isso abrange tudo, né? Tá impregnado nas nossas ações. eu tava falando com uma amiga, eu falei, gente, Deus é muito bom de ter resgatado, assim, me despertado, assim, porque assim, eu falo pra ela, eu poderia ter morrido daquele jeito que eu era. Mas se eu tivesse há um ano atrás morrido, eu tinha morrido com aquela cabeça que eu tinha. Hum, Imagina que tragédia. Eu falo, gente, imagina que tragédia morrer daquele jeito. Nossa Senhora, Deus tá me dando uma uma, nova chance, né? Ele te dá uma nova vida. é Porque uma pra mim foi isso, sabe? É uma nova Verônica. Uma nova Verônica. É uma nova, exatamente, é a tal da conversão. Conversão é isso, né? É mudança total. E Uhum. eu sinto muito bem isso também, assim, sabe? Que tipo, esses dias eu falei, não adianta, a gente gosta muito de pedir para Deus, né? Pedir as graças, pedir tal. Cara, Deus faz muito bem de não dar certas coisas pra gente, que se ele desse, a gente ia cagar com tudo. Então, assim, em vez de pedir a graça, começa a pedir para se tornar digno de receber a graça, né? Se tornar capacitado. Eu não estava sendo uma pessoa digna de ter um amor daqueles assim, sabe? Esses que a gente sonha, a gente quer. É claro que eu ainda quero, sabe? De Óbvio. verdade. Mas hoje em dia eu já estou muito mais preparada para amar do que do que antigamente. Vai ser uma luta infinita, né? Isso aí é até morrer, né? A gente Com não certeza. chegar uma hora que a gente vai falar, nossa, finalmente eu sei amar, né? Tem uma frase que ela é muito bonita, que ela fala, o amor humano, quando ele é verdadeiro, ele se aproxima do amor divino. Então nós nunca vamos chegar de fato naquele amor divino, por isso que eu falo, não tem como desvincular religião, Deus de amor. Porque se quer falar de amor, é só você falar, olhar para o Cristo, né? Um É. Cristo que ele fez? Foi uma decisão, né? De se entregar, de se rasgar, colocando o nosso bem acima do dele, né? Uma disposição de literalmente carregar a cruz Por todos nós. por todos nós, para colocar o nosso bem Uhum. acima, né? Para nos salvar. E é isso que é o que a gente tem que mirar num relacionamento, assim. Tem. Não tem como a gente desvencilhar Deus de amor e Deus da verdade, né? Não tem. Tem, né? Não tem, gente. Hoje em dia fica muito claro, assim, para mim que, meu, eu não sei como alguém consegue falar de amor. Eu não sei como um ateu consegue falar de amor, por Não tem exemplo. como. Ele acha que tá Eu não falando. sei, eu Acha, acho, né? E acha eu que tá. fico me perguntando, eu falo, gente, será que é possível um ateu conseguir, de fato, assim, amar mesmo? Né? Ou mirar naquele amor? Qual o modelo, né, de amor que tem?
não sei. É complicado, gente, é complicado. É muito complicado. Mas Mas aí, é uma luta constante, né? De você estar esquecendo a si mesmo e estar sempre ali de olho no outro, né? De doação. E é totalmente diferente dos 32 anos que eu vivi, dos 30 anos que eu vivi, completamente diferente, mas anos, nunca é tarde pra, né, despertar. despertar. Não, não é tarde. De jeito nenhum. Faz agora e. Oi? Exato. Você falou? Você tem quantos anos? Eu tenho 32. 32, né? Você é E novinha. você? Eu tenho 39. Minha filha, eu quero chegar com 39 assim. Eu tô de filtro, gente. Nossa, maravilhosa. Tem filtro aqui. Ai, ai. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Vamos ver. A gente pode debater mais alguma coisa aqui. Vamos ver se alguém tem uma pergunta. Mas foi uma conversa bacana, né? Ai, foi. Foi uma conversa legal. A gente tem bastante coisa em comum. Muito. Mas você vê isso aí com milhares de mulheres. Tem, né? Tem mesmo. Certeza. É só. A questão é que elas não querem admitir. Não quer admitir. Mas isso é real. Muito real. É verdade. Ai, meu Deus, é verdade, gente. E Como não quer cada um. correr. Aqui, ó, Juliana falando, tenho muito em comum com vocês. Eu acredito porque é a natureza da mulher. É a natureza da mulher querer ter uma família, querer procriar, né? É, Querer. É a natureza da mulher. acho que até as que falam que não, né? Tem como? Não tem como, né? É difícil não querer. E até porque ninguém é autossuficiente. Essas mulheres falam, não, não preciso de ninguém. Como assim você não precisa de ninguém? Você planta a comida que você come? Tipo, você precisa de todo mundo, das pessoas que plantam, que chegam para chegar no mercado, para você ir lá comprar. Só que você já tá dependendo dos outros. Se você. Tá precisando de gente o tempo O inteiro. Você tempo, cara. tá na hidrelétrica para deixar o seu chuveiro chegar água quente aqui. Eu também, eu detesto esse papo de que é independente. Detesto isso daí. Nunca colocou essa para mim. Esse papinho que, olha, eu sou independente. Aham, tá certo. Não, Não dá pra discutir. Não dá, não dá, porque não reconhece a própria pequenez. Não reconhece. não Acha reconheço. Deus, entendeu? Não precisa de nada. Porque Deus não precisa da gente. A gente que precisa dele. Precisa dele, né? Totalmente. Acho que a busca nunca termina. Não, somos pedreiros de casas incompletas, né? O Ítalo que falou isso uma vez também numa live. Pedreiro de casa incompleta. Todo dia você vai estar levantando a parede. Todo dia, todo dia. E tem dia que a parede vai cair. E aí você vai ter que colocar lá a parede de novo, né? Eu vejo muito isso. é, eu tenho um problema com vício, mas é um vício meio doentio. Eu tô aqui expondo a minha miséria em Né? açúcar, em Açúcar? arroz, mas assim, é uma coisa doentia mesmo. Tem, eu tenho. É difícil mesmo. Assim, acelera o coração e eu tô lá, continuo comendo, assim, sabe? Uhum. E aí, nossa, eu vejo como. Essa é a minha maior luta, assim. Porque eu fiz o curso, o Pedro lá no curso da gula, ele fala, a gula é uma raiz de muitos outros males, né? Então não é uma coisa só assim, ai, de brincadeirinha, risadinha, assim, é uma coisa bem mais séria, sabe? Bem mais séria. Então eu comecei a levar mais a sério o meu combate, a minha luta. Falo, não, cara, isso aí é uma coisa que antes. Porque como eu nunca engordava, graças a Deus tenho um metabolismo acelerado, então não é uma coisa que, tipo assim, atrapalhava fisicamente. Mas eu comecei a sentir na minha saúde, no meu estômago, na Sim. pele. E aí, tipo, às vezes eu ia pra academia sentindo as pernas inchadas. Aí eu fui começar a estudar, eu vi que tem
que inflama o corpo, o intestino fica inflamado, fica tudo. Aí eu falei, não, Telisa. E aí, depois do curso lá do Pedro, que mostra que é muito mais profundo, tem a ver até com dureza de coração, com preguiça, com ficar irritado com os outros. Aí eu falei, não, chega. E aí eu comecei a lutar de uma maneira mais pesada, assim, com isso. E aí eu vejo, gente, como é uma coisa assim eu passo 4, 5 dias assim, perfeito, aí eu caio. Aí, tipo assim, tem que levantar de novo no outro dia, sabe? E, meu, 4, 5 dias, assim, de novo. Então, é um cair e levantar, assim. E com a ajuda da oração também. Imagina, eu nunca tinha rezado antes para me livrar do açúcar. Desse, parece que isso aí é até um exemplo fácil e prático da pessoa falar assim, ah, tá, caiu, levanta. Mas o exemplo para com o outro, de amar, de você se negar para alguém quando você deveria dar a mão, a gente não tá atento a isso. Não, nossa. Não tá, né? A gente às vezes fala, caramba, eu poderia ter feito mais aqui. Então é para ter feito diferente. Assim como isso, né? Poxa, exagerei aqui no doce. Tenho que Exato. voltar. E isso a gente tem que fazer também pro amor. Tá sempre se policiando. Sempre se policiando, se policiando, se policiando. Sempre tá atento, né? Ao outro. Pra tá ali, tá sempre tá fazendo melhor. Claro que vai ter vezes que a gente não vai fazer. Óbvio. Mas não é... Eu era uma pessoa muito difícil de virar a chave, sabe? Eu acho que isso é do colérico, assim, também, sabe? eu Colérico, acho. assim, sabe? Então, eu era muito difícil, assim, de reverter a situação, de virar a chave, de dar esse primeiro bateria, tá bom? E, assim, hoje eu vejo o quanto é, assim, essencial essa questão de virar a chave, assim, sabe? Senão o clima fica péssimo, assim, estraga o dia por causa do orgulho, Aham. tá? É, E eu acho que, além disso, é de você ficar consciente daquilo, né? Porque quando você tá consciente, você consegue, ainda que você não tenha virado a chave completamente, do tipo assim, caramba, eu tenho que mudar isso radicalmente, tá? Começa aos poucos, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem começar já fazendo tudo perfeito. Calma, aí você não vai nem não, da metade do caminho. não vai, eu já tentei também. Começa pelo básico. Então, assim, só um exemplo, né? Vamos dizer, você tá viciada em açúcar. Você come açúcar, tipo, 3 vezes ao dia. Começa a comer 2 vezes ao dia. Daqui a É, pouco, aí você diminui. Não tenta não comer de vez. Porque, assim, tem gente que funciona assim no no supetão, né? choque, assim, né? No tratamento de choque, exato. Mas, assim, a constância, ela é amiga da perfeição. Quanto mais você faz, mais você vai ficando bom, mais você vai ficando bom, mais você vai ficando bom. Então, não adianta você fazer um dia para no outro, vai É, tirando um pouquinho para você ir construindo, né? Essa rotina. sim. E assim também é no amor, né? É verdade. Tudo. Com tudo. Com tudo. Então, ali, de estar atento. Por isso que o Ítalo fala muito dessa coisa do se instalar na realidade. Você só consegue amar se instalando na realidade. Sim. Você não vai conseguir amar idealizando, eu poderia estar em outro lugar, se comparando com outros casais, porque eu fazia muito isso também, de se comparar com outros casais. E, cara, a pior coisa que você pode fazer por você mesmo é não se instalar na sua realidade, sabe? É estar desejando outra coisa. E aí você tá perdendo a oportunidade de estar ali amando de verdade, de fato, alguém, sabe? De estar transformando de fato alguém, de estar de verdade Se transformando também, né? amando, porque exatamente, a massa você também se transforma, com certeza, né? É o. Como é que fala? A felicidade, ela é o efeito colateral do amor, né? Então, muitas vezes a motivação das pessoas para se casar, por exemplo, é ser feliz, né? Eu quero me casar para ser feliz. Às vezes é para cumprir papel, né? Às vezes é para ser feliz, porque eu acho que a felicidade está ali no casamento, né? Mas a felicidade, ela é um efeito colateral dessa entrega, né? Desse amor pelo outro. Então, enquanto você não se doar de fato, você não vai conseguir ser feliz de Você fato. sempre vai.
ficar incompleta, sempre vai achar que não tá faltando alguma coisa, porque você não tá ali de fato, você não tá na sua realidade. Você tá sempre fantasiando, ah, não, mas aquele casal, mas aquilo e aquilo. Não, minha filha, vem pra cá. Pior coisa é a receita para o fracasso. É, No vem, começo sua vida é qual? Tá. Não, beleza, você poderia ter nascido numa família melhor, você poderia. É, beleza, você poderia, mas não foi, não. foi. Aí você tá achando o quê? Que Deus fez errado. Deus errou, então. É, exato, não Deus foi. errou, Então, assim, então. minha filha, faz alguma coisa aí no que você tem. Exatamente. A melhor coisa que pode fazer é amar. Mas enquanto a gente não, só é possível mesmo olhando para a cruz, tirando os olhos da cruz, fica difícil. É o Padre Paulo Ricardo, acho que ele fala isso também, que muitas vezes a gente tem que fazer. Se você está irritado, ele fala assim: Hum. meu, se você tá irritado lá, porque a pessoa, sei lá, né, não colocou tá meio sapato jogado no lugar. Você tá puta porque você já falou 1000 vezes pra pessoa, já falei pra pôr lá. Aí você tem que fazer assim, por Deus, fala assim, ai Deus, tá bom, eu tô puta, eu tô bravo, mas pelo Senhor, é por amor ao Senhor que eu vou agora pegar essa meia aqui, pegar esse sapato aqui e vou levar lá no lugar onde tem que ser. E para a pessoa, né? Pra gente, né? Me coloco nisso também. É muito difícil a gente pegar esse sapato, porque a gente vai estar sentindo escrava, boba, que o outro está se aproveitando da nossa boa vontade, né? A gente pensa assim. Mas Quanto mais a pessoa cobra, mais se irrita, mais o outro não vai fazer. os outros não vai fazer. Essa é a pior coisa que tem. Cobrança Exato, não vai fazer. Vale tem. muito mais você pegar a toalha molhada lá, estender ele e vai ver, ô meu amor, né, faz isso, mas você vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu Vai sei, e faz. sei que é difícil, não é fácil. A gente está falando aqui, não é porque é porque assim, a gente, digamos assim, a gente descobriu o caminho, né? Sim, tá. Tá na caminhada aí. Claro, com certeza. Não é que a gente chegou lá, na verdade, a Não, gente. com certeza. Algumas vezes, assim, eu tô exausta. E aí vem alguém, ô doutora, não sei o que, não sei o que. A vontade é de matar a pessoa, né? Tipo, não, eu não quero falar nada, eu tô cansada, eu tô 48 horas sem dormir. Eu, tipo, não quero nada, entendeu? Ela, não, porque meu pai, não sei o que, tá com isso e isso. O primeiro movimento é tipo, não quero. Não. Tipo, Uhum. mas aí o que é que eu faço? Respiro, sorrio. Ah, mas agora não adianta com máscara, né? Mas enfim, mas eu tô sorrindo, sorrio e falo, tá certo, o que eu posso te ajudar? O primeiro movimento não é o de querer ajudar. Mas Não assim, é. se forçar, a gente tem que se forçar a isso, né? Eu Independente da gente estar cansado, independente da gente estar irritado, tenho. e tentar fazer o melhor sempre, né? É difícil, é difícil. Muitas Mas vezes a irritação muitas vezes também é sono, é fome, é menstruação, é coisa externa, sabe? Ambiente externo, não é de fato ali aquele momento que está te irritando, né? Mas a gente tem que estar realmente muito, muito atento. E eu até dei risada agora, porque eu tô nessa de começar a respirar. Com várias coisas, com pequenas coisas, porque, gente, a gente não vai conseguir ser bom no grande se a gente não for bom no pequeno, né? perfeito, Então, para a gente for bom no amor, que é um ato grande, a gente tem que ser bom. Eu tô me policiando no bom no pequeno. Por perfeito. exemplo, gente, coisa pequena, a chave da porta não quer abrir. Aí antes eu ficava, puta, ai, meu Deus, mas puta que pariu, Deus, o que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. Agora eu respiro e eu falo, não, Feliz, vamos lá, de novo. Põe a chave, sabe? Com calma, Tem que vira. tomar seus sentimentos, né? Exatamente. Porque Uhum. eu tô percebendo muito isso, assim, é nessas coisinhas pequenas, tipo, ai, você tá com pressa e aí cai a sua carteira no chão e cai as coisas tudo no chão. Aí, antigamente, eu era dessas que ficava estressada, né? Puta que pariu, não acredito. Bem agora, Deus, que eu tô saindo de casa, assim, agora eu tô, tá bom.
é isso, né? Vamos aceitar, vamos abraçar a realidade aqui, É, juntar. temos, né? É, E assim, claro que você vai ficar estressada. Isso aí vai vir. Mas é o que você vai fazer diante disso. como é que você. Porque as Exatamente. pessoas acham que assim, ai, então não vou ficar estressada nunca, vou ficar zen. Não, querida, você Não é um vai. ser humano, você vai ficar puta, vai querer matar a pessoa, vai querer esbofetear a outra, mas você vai se controlar, né? O que você vai fazer com o impulso que chegar em você, né? Exato. Aquela raiva vai chegar, mas aí você vai falar, tá, o sentimento vai me controlar ou eu que vou dominar isso aqui? Né? E Então, aí, que é o que nos diferencia dos animais, né? exato. Controle das emoções. Mas o animal, o cachorro, quando vem alguém ali lá comer a comida dele, ele tá comendo, ele não consegue pensar, né? Não, tô com raiva, mas vou me segurar aqui. Ele não Não, consegue. A gente consegue. Então, quando a gente deixa de fazer isso, a gente tá se animalizando, tá se tornando exato. desumanizando, né? Exato, exato, exatamente. Tá escravo das vontades, entendeu? A gente não pode ser escravo das nossas vontades. É a nossa parte mais baixa. Exato, a gente não pode ser escravo disso, né? A gente tem que. Não, beleza. Tá, então vamos lá. Claro que a gente não vai conseguir sempre, mas é isso, é uma luta, né? Todo dia é como você falou, em pequenas coisas. Porque quando acontecer uma coisa grande realmente, você vai saber se controlar. Porque a Já gente tô sabe que o descontrole acaba com tudo, por mais que você esteja certa, quando você se descontrola. Você perto, perde a razão, perde perto o também. descontrole, não leva a nada. Então a gente tem que lutar para se controlar, controlar os nossos sentimentos e poder agir de forma mais acertada. Uhum. É isso que são as virtudes, né? É sempre um controle. As pessoas elas já querem assim, ah, não, então, né? Não é nas pequenas coisas, é nisso. Ah, esqueceu a chave, que não sei o quê. Tá, Verônica, beleza. Não podemos, não posso mudar isso aqui. Beleza, então, beleza. Sorria, É, fica com a sua aptidão aí quietinha, minha filha, e faça o que tem que fazer, entendeu? o Jordan Peterson, ele fala, não adianta você querer mudar o mundo se você não arrumou seu quarto ainda. Então, né, é a mesma coisa. Se o amor ele exige uma paciência tão grande, uma entrega tão grande, uma doação tão grande, e a gente não consegue ter essa paciência quando não abre a porta de casa, né? Como é que eu vou ter aquele nível de paciência que eu preciso? É Sim. tudo, é tudo. Hoje em dia eu tô percebendo assim, tudo que acontece, eu penso assim, é Deus me treinando, é Deus me capacitando. Hoje em dia eu tô pensando assim, eu juro, eu ainda reclamo, né? Sim. Mas quando eu pego reclamando, eu falo, Teresa, não reclame, agradeça, porque é Deus te treinando. Se A você quer, certeza não quer, disso. não quer atingir coisas elevadas, então fica quietinha aí e obedece. Se a gente não consegue administrar essas coisinhas pequenas, como é que a gente vai aguentar um casamento que tem várias Não, dificuldades? As pessoas, elas não querem se preparar, não. querem sofrer, mas amar é sofrimento, amar é dor, é sacrifício. E se a gente não se mortificar diante de pequenas coisas, a gente não vai conseguir se mortificar diante de grandes coisas. A gente vai simplesmente se divorciar. Ah, não, vou trocar de marido. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando tem uma crise pesada, as pessoas simplesmente se separam. Fugir da dor e buscar o prazer, né? Exato, é exatamente. Dor e buscar Buscando prazer o tempo inteiro. Sendo que não, gente. A vida não é só prazer. Lógico que prazer é massa, óbvio. Mas não é só isso. A gente precisa não deve saber ser o foco, viver com a dor. Oi? não deve ser o foco, né? O foco não deve ser. Ah, ai, que eu ia falar uma coisa. Gente, eu acho que eu tive Covid e diz que um dos efeitos colaterais do Covid, né, Ah, efeito colateral, é essa sequência. perda da memória, assim, eu tô sentindo que eu tô com isso. Eu vou falar, Pode ser, viu? Porque esse Covid, minha filha. eu vou falar as coisas, eu esqueço. Eu tive queda de cabelo e agora eu acho que eu tô com Ora, esse. Nossa, caiu metade do meu cabelo. nossa, Metade. Foi tenso, o meu foi tenso.
Mas Caramba, esqueci o que eu ia falar, não lembro agora. não sei, mulher. Não sei. E não tá aparecendo reloginho nenhum pra mim aqui, mas já deu mais de uma hora. Você tá dando, já tá a rainha do Instagram, já tá Já podendo. deu, já deu mais de uma hora. Mas eu acho que é isso, então. Ah, eu adorei o papo. Espero um dia a gente. Não A gente sei, vai marcar mais lives cozinhando. marcar mais live cozinhando, exatamente. Vamos marcar outras. Né? Vamos. Quem sabe uma hora a gente não se encontra aí ao vivo, tomar um vinho. Você mora onde? Eu tô em São Paulo, mas eu não sei se eu vou continuar aqui. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Por enquanto eu tô aqui. Ah, certo. E você mora em Salvador mesmo. Salvador, aham. É, São Paulo não é tão difícil a gente se encontrar, quem sabe? É, o Pedro já veio fazer um curso aqui, né? Aham, sim, Então vamos ver. quem sabe. Então tá, muito obrigada. Adorei, adorei. Ah, adorei, adorei. Bem espontânea, história bem inspiradora. Tamo junto aí, gente, na batalha do amor. Vamos nessa. Um beijo, Gente, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.